E hoje, iniciando mais um episódio do nosso podcast Chief Fashion Lab, trago uma convidada muito especial para a gente, é a Miriam Marré. Ela que é nossa mentora, nossa consultora em liderança, gestão, vendas, e nos tempos livres ela também é nossa terapeuta de casal, porque como vocês sabem, sociedade em marido e mulher não é nada fácil. Miriam, é um prazer te receber aqui, muito honrado em poder tá dividindo esse tempo com você, você está trazendo todo esse conteúdo, esse know-how que você tem para estar ajudando as nossas revendedoras o máximo possível. Gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco quem você é e da sua história também. Ok. É um prazer estar aqui, uma experiência nova, mas será um momento muito especial, né? Eu trabalho na área de consultoria, de mentoria, treinamento e desenvolvimento, mas a minha história começa bem lá atrás, né? Eu tenho no meu currículo também como vendedora, então, pensando aqui no podcast, eu estava pensando, nossa, quantas experiências começaram a minha memória Uhum, em função disso. Mas venho de uma carreira aí de varejo, lojas como vendedora, gerente de recursos humanos, uhum, trabalhei em banco e trabalhei em empresa e agora como consultora. legal. Então, muito forte aí com varejo, né? Setor de, no caso, aqui atacadista, É, mas com restaurantes, lojas e também indústria. Mas sempre com foco em gestão de pessoas, em desenvolvimento de pessoas. muito legal. A Miriam hoje está fazendo um trabalho de mentoria aqui com a gente, focado em duas áreas. Uma na parte de vendas, no treinamento do nosso time, que a gente quer trazer uma melhor experiência para os nossos revendedores, e toda essa parte de liderança, e principalmente na parte de contratação, que eu acredito que todo mundo deve estar sentindo, contratar está cada vez mais difícil, complicado. Mas, Miriam, o foco do nosso podcast, de fazer um pouquinho de contexto da T-Fashion Lab, é a gente ajudar com o nosso conhecimento as nossas revendedoras a venderem mais, a lucrarem mais, a contratar pessoas, conseguirem manter o time delas e tudo mais. O que você enxerga hoje no mercado, que é, falando em vendas, qual que é a principal dificuldade que a gente como dono de loja, dono de marca tem em conseguir montar um time qualificado de venda? A pandemia, ela trouxe um marco assim na Uhum, história, né? Até a pandemia já existia uma dificuldade no varejo de busca por pessoas. uhum, Mas com a pandemia, as pessoas passaram a falar mais assim: ah, eu quero qualidade de vida. E quando pensam em qualidade de vida, eles pensam que querem ficar o final de semana e a noite em casa. Então, uhum. essa é a grande dificuldade, né? E tem a nova geração que está chegando. Nova geração, eles pensam que eles podem ter outras oportunidades sem ir para o varejo. Uhum. Então, hoje, esse cenário de falta de pessoas, ele é geral em todos os segmentos, desde a indústria até o varejo, mas o varejo sente mais devido à carga horária, né? É um trabalho em sábado, Sim. alguns locais trabalham nos domingos e feriados. Uhum. Mas o que eu percebo é que o ambiente interno, ele se torna atrativo para reter ou não. Porque eu vejo que as empresas, elas contratam, elas conseguem trazer. Eu tenho clientes de lojas que, eu contratei 100 pessoas esse mês, Uhum. mas o RH fala, eu demiti 100. Exato. Então, você contrata, as pessoas até vêm, mas existe ali uma dificuldade de interação, Uhum. uma dificuldade de retenção, que é onde eu acho que está o maior desafio do varejo hoje. Exatamente. A gente vem aprendendo muito com a Miriam, porque essa é uma das dores da It Fashion. E a gente, antes, por não ter conhecimento, a gente achava que era só contratar e já largar a pessoa lá. E com elas vem tendo vários esses ensinamentos que é de você fazer um onboarding, que é o jeito que o mercado fala, que é você contar sobre a história da sua marca, quem é você, o que te fez chegar até aqui, você explicar muito bem qual é a função dela detalhadamente, coisa que a gente não fazia, é simplesmente você contrata o que a maioria das empresas faz, contrata e já larga ela na selva. Muitas vezes a gente contrata, a gente vai atrás de contratação no momento que a empresa está precisando mais. Por exemplo, falando em loja, você vai contratar, você vai aumentar seu time no pico de final de ano, de Natal, onde vai ser aquela loucura total. E se você não qualifica aquela pessoa, como é que ela vai ter tempo hábil de aprender sobre o produto, como ela vai se comportar e tudo mais, se ela já vai entrar no total caos, né? Sim, essa recepção do candidato, Uhum, como ele chega, esse acolhimento é muito base. sim. Porque a pessoa, se for um novo, ele vem, ou ele acha que sabe tudo, que ele não precisa de informação,
e até às vezes, muitas vezes arrogante, acha que já pode ser o gerente, até o Sim. dono, ou a pessoa ela vem e realmente ela quer aprender, mas ela tem uma timidez, uma vergonha de perguntar, né? Então, Uhum. assim, o acolhimento, mostrar a empresa, explicar qual é o objetivo da empresa. É só vender, né? O Aham. que que é que eu quero levar para o meu cliente? Exato. Qual vai ser a minha conexão com ele? Então, Uhum. quando eu começo a levar essa informação para o meu colaborador, eu começo a mostrar para ele o que realmente é o meu negócio. Não é só uma loja de roupas. O que que é que eu levo para as pessoas que vêm comprar na minha loja? Porque na hora que o meu colaborador ele se conecta com o meu propósito, Aham. ele sente prazer de estar ali. Exatamente. Então, esse treinar, explicar, orientar, tudo isso impacta diretamente aí na venda e no indicador, né? Perfeito. A gente vai entrar cada vez mais nesses assuntos. E eu queria que você explicasse para a gente, já dando o gancho, o que que você enxergaria hoje? Porque o que a gente pensa hoje é o vendedor, ele é considerado como uma profissão banal. Só que o vendedor é uma das principais profissões do país, porque todo mundo tem que se vender. Você vende a sua autoimagem, você tudo no final tudo é vendas, de uma maneira que é consciente ou inconsciente. E o mercado como um todo, a cultura do Brasil, e eu tinha muito essa visão antes de te conhecer, achava que era só colocar, pega qualquer pessoa, fala o básico e que ela já é vendedora. Só que para você ser um bom vendedor, além de você dar um treinamento qualificado, ela tem que ter um perfil comportamental. Gostaria que você explicasse um pouquinho mais que para as nossas revendedoras, quando for contratar, elas terem essa visão, porque eu já cometi muito esse erro de querer colocar qualquer pessoa e a pessoa não conseguia nem falar, ela era muito tímida e você perdia um puta tempo nisso. Quando a gente pensa em alguém para vender, a gente pensa em quem gosta de gente. Porque se a pessoa não gostar de gente, Léo, Uhum. infelizmente ela vai ter dificuldade. Então, na entrevista, quando você vai conversar com essa pessoa, é muito interessante você olhar e tentar conhecer a história dela. Quem ela é, o que que ela gosta de fazer. Por exemplo, eu, antes de eu começar a trabalhar, eu já gostava de vender. Então, eu lembro que eu queria fazer um dinheiro, eu queria fazer uma grana. Eu comecei a ver meios. Então, o meu primeiro trabalho foi em banco. Mas Uhum. só que o que eu ganhava na época não era suficiente para pagar a faculdade, um monte de coisa. E Uhum. aí, o que eu fui fazer? Fui vender. Uma cliente chegou e falou: Miriam, que você quer vender Natura? Uhum. Naquela época, a Natura era forte. Ah, a comissão é tal. Depois ela viu que eu estava ganhando demais de comissão, começou a diminuir. Aí eu fui para outra coisa. Uma outra chegou, Miriam, quer vender confecção? Era esses cotton que antigamente, essas malhas justinha, nem usava tanto. Foi assim, o estouro, eu vendia na faculdade. Então, quando eu fui para a área de vendas, eu já tinha algo a ver com vendas, já gostava de vender. Gosto de gente, gosto de conversar, gosto de me comunicar, entende? Uhum. Então, uma pessoa para trabalhar com vendas, a primeira coisa, ela pode não ter experiência nenhuma, mas se ela gostar de conversar, ela tiver interesse em pessoas, na entrevista você conseguir entender se ela tem a preocupação, a empatia pelo outro, Sim. ela vai conseguir, porque hoje, se você pensar em venda, venda é emocional. O cliente ele não fala, eu estou precisando de algo. Ninguém precisa. Até Uhum. eu pergunto para vocês assim, que quem que precisa comprar uma roupa? Não, Uhum. mas a gente necessita, a gente quer estar com uma roupa nova. A Exato. gente quer colocar algo que mexa com a nossa autoestima, com a nossa valorização. Então, assim, quem que é essa pessoa que você vai trazer para estar com Aham. você? Isso é Sim. muito importante. Perfeito. E a gente vem aprendendo isso e vem fazendo total sentido, que se você acerta no perfil, é muito mais rápido, você já vem fazendo toda a parte de treinamento, porque senão, se você errou no perfil, você já errou toda a contratação. E é caro contratar e ainda mais caro você desligar uma pessoa, tanto o financeiro como o seu recurso de tempo, que é um dos mais escassos, né, Miriam? Mas Léo, tem uma coisa bem interessante que é assim, a gente olhar para a pessoa que vem para a entrevista com um olhar mais amplo, não olhar a pessoa é bonita ou não é bonita, ela tem o perfil da minha empresa ou não tem. É olhar assim. Às vezes a menina vem, uma jovem, uma adolescente, ela está ali no estilo dela, que às vezes não é o estilo da sua loja. Mas você tem que olhar como ela fica dentro do estilo da sua loja. O Uhum. cabelo a gente ajuda, ela vai aprendendo sobre isso, ela começa a arrumar, ela aprende a se maquiar, ela aprende a ter a personalidade dela. E Aham. ela traz isso para aquilo que você vai querer que ela venda. Então, quando olhar para uma pessoa na contratação, primeira característica é a comunicação dela. Se ela gosta de conversar, de falar, como ela se expressa, se ela é uma pessoa positiva, uma pessoa que valoriza tudo que se passou na vida dela, se ela é uma pessoa grata às experiências.
e se ela tem vontade de aprender. Perfeito. Um outro ponto é se ela precisa trabalhar. Porque se ela não precisar de trabalhar com a primeira dificuldade, a primeira conversa mais séria, ela já vai falar, ah, isso não é para mim, ela vai embora, entende? Então, qual é a necessidade dessa pessoa? Perfeito. Agora entrando já na parte da venda, assim, a gente pensando em loja, e é uma dificuldade que até a gente falando, acho que no mercado no geral, mas dando um exemplo do Brás, que é o que você está conhecendo mais, e de muitas lojas que a gente vê, o cliente entra na loja e a maioria das vezes o vendedor ou ele só pergunta se tiver alguma dúvida pode me chamar, ou ele só fica ali rodeando. Ele não sabe como abordar, qual comunicação afetiva ela pode fazer. Queria que você passasse uma visão do que você enxerga, qual seria o comportamento correto, quais são as falas, para que as nossas revendedoras possam começar a treinar o time delas também para estar qualificando. Quando a gente pensa em cliente, primeira coisa, a gente tem que pensar no que o cliente é um cifrão, né? Que algumas pessoas falam que enxerga o cliente e enxerga o dinheiro. Não, é uma pessoa que está chegando ali. Então, como que esse cliente vai querer ser acolhido? A primeira parte, quando você pensa em venda, é a parte da apresentação pessoal. Não só da pessoa. Vamos pensar. A pessoa, ela está vestida de acordo, ela está arrumada corretamente. Qual é a postura desse vendedor? Às vezes a pessoa chega na loja, o vendedor está lá no celular, ele está conversando. O cliente é a última parte, não está nem interessado. Mas quando o cliente ele entrou na loja, a partir do momento que ele pisou, ele já está enviando mensagens do que ele deseja. Então, onde ele olha, onde que está o olhar, ele entrou com uma postura mais já bem posicionada, ele entrou com uma postura mais cabisbaixa. O que essa pessoa está querendo ali? Né? Então, o vendedor, a hora que o cliente entra, se ele estiver atento, ele já começa a perceber tudo isso. O que esse cliente está me transmitindo com o olhar? Porque na hora que o cliente chega na loja, Léo, quantos segundos você acha que leva para o cliente tomar uma percepção assim daquele lugar? Instantâneo. Você pisou na loja, você já consegue olhar 360 rapidamente, você já toma ali segundos. Julgamentos, segundos, exato. Assim, 3, 4 segundos, a pessoa já forma uma opinião sobre o vendedor e sobre a loja. O vendedor é arrogante ou a loja é desarrumada, ele já toma uma percepção. Essa loja é para mim ou essa loja não é para mim. Então, o sorriso, olhar para o cliente, receber com um bom dia, um sorriso, sem já ir para cima, sabe? Dá esse espaço para a pessoa entrar, sentir, começar a mexer. Oi, bom dia, boa tarde, ela entra, você começa a sentir, e aí se aproxima para ver, começar a conversar com ela. Essa coisa de chegar e falar, eu tô, como você disse, até veio a minha memória. Olha, se precisar é só dar uma olhadinha. O cliente vai falar, é só dar uma olhadinha, e só dar uma olhadinha. A gente também fala isso, não fala? Por que a gente fala isso? Porque a gente não quer ninguém colado. A gente quer ficar à vontade. Mas quando o vendedor fala assim, tá bom, então fica à vontade, se precisar é só me chamar, ele está transferindo a decisão da venda para o cliente. E aí ele não pode chegar, aí o cliente vai falar, peraí, eu ia te chamar, entende? Então esses passos no começo da venda, na abertura que a gente chama, são assim, passos cruciais. Dessa observação antes dessa primeira abordagem com o cliente, né? Legal. E aí, pegando o gancho que a gente teve com os outros convidados, que falando que você fazer um trabalho de base, desde o início que a gente tanto fala, que você fazer uma curadoria assertiva, de você fazer esse onboard qualificado para os seus vendedores, eles vão ter o argumento com o qual eles vão poder falar com o vendedor, com o cliente dele. Porque se ele sabe para quem você tem que vender, qual que é a proposta da roupa, ele, quando tiver a cliente na loja, que ele pode perguntar qual é a ocasião que ele vai usar a roupa que ele está buscando, aí ele já vai ter todo um know-how para ir atrás, né? Porque hoje é o que muitas das vezes até a gente mesmo fez. A gente, durante muito tempo, não estava passando essas informações para as nossas vendedoras, e como é que ela chega para um cliente e se ela não sabe fazer as perguntas certas, né? Algo bem interessante nisso é assim, ó, a venda ela é emocional. O cliente ele não sai de casa e fala, eu vou comprar. A mulher fala, eu estou estressada, deixa eu dar uma volta, deixa eu ver uma roupa. Aí ela vai para uma loja, ela vai para um mercado, ela vai para um restaurante, porque ela quer tirar aquele cansaço, aquela frustração. Então, quando ela chega na sua loja, ela não chega e fala assim, eu quero comprar algo. Não, ela chega, vem dar uma olhada. Então, se você esperar ela trazer essa informação, certo? Ela vai falar para você, eu não quero nada, não, eu só vim dar uma olhadinha mesmo. Ela foge desse momento. Então, assim, as perguntas, elas são
assim, super importante, desde que, primeiramente, ela não tem que ser voltada para a venda. Então, Uhum. quando o cliente chega na loja, você não tem que perguntar para ele, qual produto que você quer? Você tem que olhar para ele, ver alguma informação que possa puxar um assunto. Outro dia eu fui numa loja, por exemplo, de roupa, e eu estava com uma blusa com verde bem forte. Na hora que eu entrei, a vendedora falou assim: Nossa, que blusa alegre, que linda essa cor, eu amo. Foi a forma dela ter uma abordagem, eu dei risada e falei que eu também gostava, falei de onde que eu tinha comprado, e aí a gente se conectou, percebe? Uhum. Então, olhando para o cliente, tem cliente que ele é mais sério, ele quer menos diálogo, e tem cliente que ele já está mais aberto, ele dá um sorriso, ele dá uma abertura. Uhum. Mas o que eu tenho percebido é que o vendedor está muito tímido. O Sim. vendedor tem vergonha, ele tem muita vergonha dessa primeira abordagem, Aham. porque ele tem que quebrar uma barreira de ele ir para a pessoa e normalmente tem já um sentimento de rejeição. Eu vou abordar, o cliente já vai falar que não quer falar comigo. Exato. Mas, na verdade, isso é muito mais da cabeça. O cliente pensa mesmo, que o Uhum. vendedor quer empurrar. Por isso você não pode gerir na roupa. Eu vi que você pegou essa, você quer essa. Não, é tentar conhecer, entende? Então, por exemplo, boa tarde. Quando eu trabalhei em shopping, em venda, era muito engraçado, porque eu não tinha experiência nenhuma em venda. E aí era um shopping que não tinha, a gente não enxergava lá fora, né? Uhum. Porque tem alguns que tem aquela parte que você vê o céu, né? E aí eu falava muito para os clientes assim: Nossa, me fala como é que tá lá fora? Tá quente? Tá chovendo? Porque aqui eu não vejo nada. E aí já era a minha forma de quebrar esse distanciamento, né? E aí o cliente já brincava: Nossa, tá um sol. Eu entrei cedo. Já gerava uma conexão. Então, Uhum. tem que pensar em como que eu vou gerar uma conexão com essa pessoa sem ainda falar do produto. O produto é Perfeito. o segundo momento. Quem é essa pessoa? Por exemplo, se essa mulher ela está com criança ou ela está com uma roupa bem diferente, e Uhum. se ela tem um corte de cabelo. Outro dia eu fui numa loja de perfumes, maquiagem, e a vendedora falou: Nossa, que cor linda do seu cabelo! E pediu o telefone do meu cabeleireiro. Pode ser que nunca ela vá lá. Mas ela quebrou, perguntou quem ele era, onde era, como que eu gostava. Ela se interessou por algo que eu estava usando, entende? Então, isso gera uma quebra de barreira, é um quebra-gelo que a gente Não, fala. quebra-gelo, Isso perfeito. aproxima a gente e o vendedor quebra um pouco aquela história de: Eu tô aqui só para vender para você. Não, eu quero saber quem é você. Incrível, não tinha parado para pensar nisso. Então a gente consegue desenvolver perguntas quebra-gelos. Porque se você chega para o seu cliente e já pergunta, você está precisando de alguma coisa, ou se você Tá. falar, se tiver dúvida, pode me chamar, você já sabe a resposta que a pessoa vai dar, porque nós, ou o mercado todo, já está modelado esse padrão, Sim, né? sim. Agora, se você consegue desenvolver essas perguntas quebra-gelo para você e ganhando o carisma dela, e aí, se você consequentemente, você vai ganhando sims para quando você falar que tipo de produto você quer, já seja mais fácil, né? Sim. Depois que a gente consegue quebrar esse gelo, até uma dica bacana é que, por exemplo, você tem mais experiência, você já escrever as perguntas e propor para a sua equipe fazer teatro. Olha, eu sou a cliente, você é o vendedor. Aí você simula o cliente entrando na loja, o cliente chegando, Hum. aí o cliente, aquele cliente chato que não abre a boca, que não fala, aquele cliente mais extrovertido, entende? E aí, nesse treino, você já está trabalhando a mente do seu vendedor, que na hora que o cliente chegar, ele já vai ter uma barreira quebrada. É como se ele já tivesse feito isso outras vezes e ele tem mais confiança para chegar. Isso é bem legal. Perfeito. E casa exatamente do que a gente estava falando nos outros podcasts. E quando você treina o seu time de uma maneira muito simples, você já começa a construir essa base de dados, de tanto que a gente fala. É muito chato você chegar no final, você conseguiu fazer que a cliente compre. Aí você chega no balcão, me passa seu nome, telefone, e-mail, a pessoa não quer passar. Não, eu odeio passar os meus dados. Só que quando você está naquela etapa inicial, que você está conversando com a pessoa, está fazendo perguntas leves, brincadeiras, você pergunta o nome dela, você pergunta onde ela trabalha, qualquer ocasião, que vai ajudar você a fazer, construir toda a narrativa da venda, isso depois você vai anotar para fazer toda a sua construção do marketing e te ajudar na sua futura curadoria para a compra da loja, porque aí você já vai ter, né, de uma maneira tão leve e simples, sem o cliente Sim. perceber. Porque, Léo, na hora que você faz essas perguntas, descontrai o ambiente. Ela deixa de te olhar como alguém agressivo. Sim. E aí fica natural você falar assim para ela: Mas eu vi que você aí está mexendo nos vestidos. Você Uhum. tem alguma ocasião especial? Ou o que você mais.
o que você mais gostou que tem aqui na nossa exposição? O que Uhum. chamou a atenção? Porque daí o cliente, fazendo perguntas abertas, o Aham. cliente ele vai trazer qual é a necessidade ou o que ele está esperando encontrar ali naquele momento. Então, treinar as perguntas é bem Uhum. interessante, né? Porque a Sim. hora que você pergunta para o cliente assim, com perguntas abertas, o que que ele viu que mais agradou, por exemplo, ele vai trazer informações, aí você não vai direto na Uhum. venda. Eu lembro uma vez, eu gosto de trazer algumas histórias para a gente se conectar. Sim. Entrei numa loja de uma cliente, era loja de calçados, né? E aí, os calçados são maravilhosos, mas bem na frente tinha um lançamento. E era um tamanco, assim, era um tamanco muito bonito, olhando. E a vendedora falou assim: Miriam, olha, olha que maravilhoso esse tamanco. Nossa, você tem que levar ele ali. Bom, falou um monte do tamanco. Só que aquele tamanco, daí eu falei para ela: olha, ele até é bonito, mas eu jamais vou usar esse tamanco, porque esse tamanco me traz uma memória de uma tia que ela calçava esses tamancos quando eu era adolescente, e ela ia andando assim, o jeito dela andar, eu não me identificava em nada com ela, então aquele tamanco eu nunca colocaria. Até depois eu ganhei esse tamanco, porque o pessoal achou que era moderno, era a minha cara, mas a memória que ele me trazia não era legal. Uhum. Então, por isso que é interessante você ir conversando com esse cliente e pegando as peças para ele ver. Então, se você viu que ele tocou uma roupa, que ele gostou, não vai falando, ah, esse aqui é o melhor que eu tenho, o mais lindo que eu tenho. Não, esse daqui, olha, é uma tendência. O que que você acha? Uhum. Busca dele as percepções, o que que ele vai achar desse produto. Aham. Porque senão, às vezes, aquilo que eu acho que é maravilhoso para mim pode ser que não vai encaixar naquilo que o cliente gosta, naquilo que ele quer, entende? Porque a forma como ele está vestido naquele momento não quer dizer que ele só usa aquele perfil ou aquele tipo de roupa. Não, incrível. E aí você falando, vem vindo vários insights. Um exemplo, uma cliente entra na sua loja e você vai fazendo essas perguntas abertas para responder e você entende que ela está procurando roupas para o dia a dia, para o trabalho, e ela está vendo uma camisa. Se você sabe que é roupa para o dia a dia, então, de uma maneira muito leve, sutil, você pode oferecer um complemento para aumentar o time médio, uma calça social ou de acordo com o perfil que ela está procurando, né? Sim, sim. Até aqui para o nosso podcast, a Micaela, né? Uhum. Falei, olha, eu quero usar uma roupa da Ti. Eu quero com uma roupa que represente essa empresa, porque eu vou falar dela, né? Sim. E aí eu tô aqui, ó, com essa roupa que já é lançamento, já é tendência, já é inverno, de primeira mão, gente. É, no caso é spoiler aqui, é Mas, spoiler. mas, o que que acontece? Ela já separou, a hora que eu cheguei tinha 3 peças, 3 conjuntos que poderiam me identificar. Porque a gente já tem uma convivência de um tempo, ela já conhece um pouco o meu perfil, certo? Então, esse conhecer é importante. Ah, Uhum. Miriam, mas a primeira vez que a cliente vem na loja, você vai se aproximar desde que ela te dê a abertura. Sim. E aí você vai fazer a demonstração das roupas, que tem todo aí um jeito Uhum. especial. Mas observa, vê, mas pergunta para ela o que ela gosta, Não, sabe? exato. E eu sou o tipo de cliente que eu sou totalmente fechado. Eu sou o que chega na loja, falo, tô só olhando, mas eu odeio. Quando eu tô escolhendo, a pessoa já vai empurrando um monte de coisa que não tem nada a ver com o meu perfil. Aí que eu fico com mais vontade de comprar e sair logo. Ou eu compro ou já saio da loja, né? Isso é super importante isso, porque quando você coloca um monte de roupa que não tem nada a ver com a pessoa, é porque você não fez o começo da venda que a gente É. chama de sondagem. O que que é sondagem? Ah, mas você, olha, o que que você gostou? Mas, olha, eu vi que você gostou dos vestidos, mas esses vestidos você é para uma ocasião especial. Por que que é legal perguntar? É para uma data? Ela pode dar N respostas. Ela pode falar, é um presente. Nossa, não tem nada a ver comigo, mas é um presente. E aí você pergunta para quem é o presente, ela vai falar para você: "Não, esse presente é para minha mãe". Depende de para quem é o presente, tem uma emoção maior. Para o pai é menor, tá, Léo? Já Sim, vou te é falar. homem. Para o pai não tem muita emoção, mas quando é para a mãe, a pessoa gasta mais, ela investe mais, entende? Uhum. Quando é para sair para uma noite especial, muito importante, ela Sim. vai investir. Se o evento é amanhã, se ela não comprar de você, ela vai comprar na outra loja. Então, Uhum. tem que estar atento a todas essas falas, essa comunicação do cliente, para poder ser assertivo naquilo que você vai trazer, Não, né? você falou, e a fala e você ser assertivo de acordo com a ocasião é muito poderoso, porque você acabou de dar o exemplo, se a pessoa vai sair para um encontro e você começa a mostrar os vestidos, você falar as falas certas já vai dar os gatilhos. Com este vestido você vai ficar linda, você vai ficar elegante, você vai ficar sexy. É diferente você só chegar e falar, esse vestido aqui veste muito bem, que é o Sim. normal, não tem nada a ver com aquilo que ela está procurando, com aquilo que ela quer sentir. Até mesmo com uma roupa que, como você falou, se for um presente para a mãe, qual é a palavra certa que vai causar esse sentimento que ela
que ela vai estar dando um presente maravilhoso para a mãe. Isso é muito poderoso. Eu nunca tinha parado para imaginar isso. Sim. E quando a gente vai vender, a gente está vendendo a emoção, ok? Eu vou Exatamente. conectar com a emoção. Então, a pessoa, eu não vou falar, olha, para você esse tipo de roupa é bom. Não, eu vou falar o que que ela vai conquistar com aquele tipo de roupa. Sim. Eu brinco muito que a mulher, quando ela coloca uma roupa, depende de vários momentos. Se ela quer parecer mais sofisticada, se ela vai para um ambiente que ela quer, é um churrasco, ela quer estar mais à vontade. Mas tem mulheres, esses dias eu ouvi de uma amiga que fala assim: olha, fulana, quando ela chega num lugar, parecia que estava todo mundo bem vestido, mas na hora que ela chegou, Parou. ela fez a diferença. Mas por quê? Ela gosta de chegar diferente. Uhum. Então, o que que essa mulher? É uma mulher que já é poderosa, ela gosta de mostrar mais o corpo, é uma mulher mais conservadora. Eu Uhum. brinco que quando uma mulher calça um calçado, um sapato para plataforma, Uhum. às vezes o vendedor fala assim: nossa, esse sapato, ele é super bonito, mas a mulher que coloca um plataforma, um saltão com uma frente grande, ela não coloca porque ela só quer estar bonita. A mulher, quando ela coloca o plataforma, ela não tá ali. Ela, a primeira coisa que ela vai na frente do espelho, ela empina o bumbum e ela muda o corpo, ela se posiciona numa. Tô indo para a guerra, tô indo para conquistar. Ela não coloca uma plataforma porque é confortável. Ela Uhum. não vai colocar uma roupa justinha, que mostra mais o corpo, mais sexy, porque é confortável. Ela vai porque ela quer se sentir poderosa, ela quer se sentir Uhum. maravilhosa. Mas tem mulher que ela se sente maravilhosa com uma calça de alfaiataria e com uma camisa muito legal. Aham. Entende? Então, por isso que é legal entender essa cliente, o que que ela quer. O que que ela Isso. quer? Que imagem que ela quer passar? E aí, como que você quer ser vista? É uma boa pergunta. Como que você quer Nossa, que as incrível. pessoas olhem para você nessa festa, nesse churrasco? Não, eu quero arrasar. Eu quero chegar lá e eu quero que todo mundo veja que eu cheguei. Aí você vai ter algumas roupas mais estratégicas para mostrar, E né? a sua energia como vendedor já vai ser de autoafirmação para ela. Ela já tem que ir ali, quando tá provando, se sentir assim, né? E aí vem a sinceridade, né? Uhum. Tem mulher que gosta da roupa extremamente marcando e tem mulher que gosta Sim. menos. E aí você tem que ver o que o cliente gosta, né? Tem vendedor que fala, ah, eu não vou nem te mostrar isso porque não, ele não gosta do produto. Aham. Muitas vezes o vendedor não gosta do produto e ele não vende, Muitas né? Tem vezes. muita experiência com isso. E ali a gente não está para o que nós gostamos, mas estamos para o que o cliente gosta, o que o cliente deseja, Pela entende? proposta da empresa. Sim, até porque o vendedor pode ser uma pessoa que tem outro perfil, ele usa o Sim. uniforme, mas o cliente que está ali, se ele entrou na loja, ele foi atraído, gente, pisou na loja, tem uma intenção, às vezes até inconsciente de compra, mas o ambiente, a postura, a comunicação é que vai fazer com que esse cliente queira comprar ou não, né? Isso é muito importante. Olha quão rico e poderoso está sendo isso aqui que ela está ensinando. E são coisas que vocês veem que não é algo difícil de se aplicar. Você chamando seu vendedor, tendo uma conversa, um diálogo muito simples, você já preparando todo um texto para que ele ensaie, que ele estude, já fazer esse preparo é algo que com certeza, e é em cima disso agora que eu já vou fazer a próxima pergunta. Fazendo todos esses preparos, se colocando no lugar de dona. Você é a dona da loja, você tem a sua loja multimarca de varejo, você qualificou o time, eles já estão fazendo esse atendimento mais consultivo, mais humanizado. Quais são os indicadores que você tem que acompanhar para ver se essa vendedora está fazendo uma boa gestão de venda, se ela está trazendo o volume que a loja precisa? Quais são os números que a gente tem que acompanhar para estar monitorando diariamente, semanalmente, mensalmente? Primeira coisa, eu vou acolher, eu vou mostrar o potencial que ele tem, eu vou treinar esse vendedor, eu preciso treinar o que que é o produto, eu preciso treiná-lo sobre tendência, perfis de pessoas. Uhum. Esse é um outro ponto muito importante, porque se a pessoa não entende do produto, ela não tem confiança na hora da venda, ok? E aí, sim, a gente vai observar a equipe no dia a dia, porque às vezes tem um vendedor que vende muito e um vendedor que vende pouco, Sim, muito. certo? Aí você tem aquele ponta que arrependa e aquele lá que não vende tanto. Só que às vezes esse ponta sai, e aí você fica na mão, porque você perdeu 50, 60% da venda. Então, o objetivo não é ter um maravilhoso e a equipe toda quer mais ou menos. E aí a gente tem alguns indicadores que trabalham muito forte com o Marido sobre isso. Primeiro, é o ticket médio, Uhum. certo? Às vezes tem vendedor que ele só vende coisa baratinha. Sim. Por que que ele vende só coisa barata? É porque ele tem uma mente que está pequena, ele não está conseguindo enxergar o potencial do cliente. Ele está se
olhando, né? Eu vou vender para o Léo tem um poder aquisitivo. Eu tenho que acreditar que ele pode comprar muito mais, e não ficar pensando que eu não tenho dinheiro. Não interessa a minha história nesse momento, interessa que o cliente ele tem poder de compra, Exato. ok? Então, muitas vezes, você observar se o teu vendedor ele está vendendo só produtos baratos. Ele vai lá, todo cliente ele vende baratinho. E o produto mais caro, ele não valoriza. Por que ele não valoriza? Porque ele não entende. Ele não sabe o que é aquela malha, o que é aquele linho, o que é aquele canelado. Ele não entende do tecido. E o que agrega valor para uma roupa é o corte, é o tipo de forro, é o caimento que tem, é o tecido. Às vezes você tem o mesmo vestido com tecidos diferentes e a qualidade, o caimento no corpo, olha que você olha, é diferente, tá? Uhum. Então, primeiro é o ticket médio. Se o seu vendedor está vendendo só coisa barata, Uhum. ele precisa ser treinado e trabalhado até a parte emocional dele para que ele consiga vender produtos mais caros, Aham, ok? sim. A segunda é o preço, a quantidade de itens. Então, o ticket médio, quantidade de itens. Uhum. Um vendedor, o cliente ele entra na loja, ele não entra para comprar um item. Aham. Ele pode comprar uma calça, ele pode daí o vendedor oferecer a camisa, a blusa, a regata. E aí, depois que mostrou tudo que está dentro do que o cliente quer, ele pode falar: olha, você permite que eu te traga algumas coisas diferentes? Porque tem algo assim muito lindo que eu acredito que vai ficar muito bem em você. De acordo com com o seu perfil e a sua proposta da ocasião. Sim, é isso. E aí, porque quando você pede permissão para o cliente Sim. e ele te libera, você pode trazer várias coisas. Você pode trazer uma saia, você pode trazer um vestido, e você vai trazendo coisas que ele nem estava pensando. E muitas vezes ele compra porque você trouxe algo que ele nem pensou, Não, mas algo é. que ele, isso não me fica bem, ele nem pensa na possibilidade de pegar. E no momento que você fala, olha, vai lá, sim, sem compromisso nenhum, experimenta essa roupa. E aquela mulher põe e ela fala, nossa. Eu nunca pensei que seria possível colocar isso. Estou me sentindo linda, estou me sentindo muito bonita. E ela fica grata eternamente por você ter trazido algo diferente. Total sentido. E casa muito do que a gente está falando. Se a cliente está na loja, e ela iniciou querendo comprar só uma parte, ou só uma calça, ou só uma camisa, e você fez essas perguntas corretamente, você entende qual que é a proposta, muitas das vezes se você oferecer esse complemento batendo com o que ela quer, porque mulher quando vê a roupa ela já se enxerga, né? Sim. Então é aí que é onde você consegue estar aumentando o ticket médio e o PA, né? Levando mais peças por pedido, né? Mas ela tem que experimentar, Léo. Sim. Porque mulher tem isso. Enquanto você está olhando ali, você se apaixona e acha lindo. Mas na hora que você experimenta, é como se se tornasse tua. E Aham. aí você fala, não. Aí a pessoa fala, meu Deus, estou linda, estou maravilhosa. E ela tem aquele desejo de posse. Aí sim, ela vai parcelar em várias vezes. Aí vem para outras possibilidades. Mas Uhum. se o teu vendedor só vende uma peça por cliente, Aham. você tem um problema, porque ele não tem, tá faltando autoridade para ele, medo, ele tem medo de trazer outras coisas, ele tem medo do cliente não querer, ou para ele tá, eu vou vender rápido para pegar o próximo cliente. Aham. Só que isso é um engano, porque hoje mudou muito. Antigamente era fila na loja, aquele monte de gente, era aquela muvuca, né? Sim. Hoje em dia não, o cliente vai menos à loja. Ele pode comprar online. Então, o que ele faz? Se ele vai até a loja, o atendimento tem que ser muito especial. Tem que ser aquele atendimento que a gente fala muito hoje de experiência, né? Que experiência que o cliente vai ter dentro da sua loja? Aham. Que conexão que ele vai fazer com você na sua loja? Então, se o vendedor ele não faz esse papel de trazer de diálogo, de conversa, de sorriso, oferecer uma água, oferecer um café, se você tiver. Se ele não tem todo, não cria esse ambiente, vamos chamar Sim. assim, às vezes o cliente ele tem vergonha, né? Às vezes ele entra na tua loja, mas ele está tímido, ele acha que a tua loja talvez está muito chique para ele, mas ele tem um cartão de crédito. Hoje em dia Uhum. todo mundo tem poder de compra. Se você tem um cartão, você compra o que você quiser. Você Perfeito. vai parcelar em vezes, você vai negociar. Só que às vezes o vendedor está limitado. Uhum. Então você tem que observar esse atendimento para treiná-lo novamente, ensiná-lo a fazer diferente. E aí vem o indicador, Léo, Sim. porque uma coisa é eu chamar você e falar: olha, Léo, você precisa melhorar a tua venda. Aham. Do que te serve essa informação? Você precisa melhorar a tua venda. Ó, você foi aqui e vendeu menos. Gente, não serve para nada. Agora, quando você chama o Léo e fala: Léo, eu estou aqui com a tua venda,
e eu observei que você está vendendo um item por cliente. Uhum. Me fala qual é a sua dificuldade. O Léo vai trazer a dificuldade. Em cima do argumento dele, você vai mostrar, você vai treinar, você vai fazer diferente, vai pedir para ele fazer como se você fosse a cliente. E nessa troca de informação, você está capacitando ele para oferecer mais. Você vai observar. Se ele não fizer, aí você vai falar: ó, eu vou atender. E você vai me observar atendendo. E aí você vai mostrar os itens, você vai conseguir vender mais para o seu cliente. E o vendedor, ele vai acompanhando, porque é o exemplo. Se ele não consegue, você vai para frente, você mostra, ele vai te observar e aí ele começa a repetir a tua forma de falar, a tua forma de expressar, a tua forma de colocar o produto, de pegar o produto. Perfeito. E considerando hoje que no mercado já é difícil você fazer novas contratações, ainda mais vendedores com experiência, que é o que a maioria que a gente vê, vamos colocar no cenário real, que a maioria das empresas não fazem esse onboard, não tem esse conhecimento de atendimento, eles não passam esse ensinamento sobre produto, sobre tendência. A pessoa entra cru com a cara e coragem e vai. Qual é o tempo que você acha que um vendedor leva para começar a desenvolver? Que é como eu te falei, a gente contrata e já quer resultado para amanhã. E aí você fica nessa, é difícil contratar, a pessoa entra, ela já não vai dar o resultado, você já vai querer desligar, você vai tentar contratar outra. Qual que é o tempo mínimo necessário para que ela comece a desempenhar o potencial dela? Tem pessoas que já têm essa facilidade de comunicação. Uhum. Ela já tem facilidade de conversar e ela gosta da roupa, ela já conhece. Então, ela tem muito. A desenvoltura dela facilita muito esse processo de aprendizado. Aí, Uhum. logo no primeiro mês, você já vai ter resultado. Sim. Mas esse período que nós chamamos de 3 meses de experiência é um bom período assim, para avaliar. Uhum. Porque. Se você treinou, se você está acompanhando, se você, conforme eu orientei, estiver chamando ele para conversar, ele vai aprender rapidamente, Uhum. certo? Tem pessoas que levam um tempo um pouquinho maior, mas observa a vontade, sabe? Uma coisa que é muito importante é que, às vezes, é mais fácil contratar alguém que não sabe nada, você treina, você prepara, mas se essa pessoa tiver uma vontade, algo Sim. que de dentro, assim, que gosta, que quer fazer, ela vai pegar o jeito, ela vai para frente. Agora, contratou, você viu lá que a pessoa está ali, já chega atrasada, já pega testado na experiência, aí a pessoa chega, fica lá encostada. Gente, Celular. encostado lá no balcão, encostado, espera o cliente chamar. Aí você treinou, você fez o processo, ela não conseguiu e ela não tem uma atitude de ir para frente e abordar esse cliente, começar essa troca, Uhum. aí não compensa você ficar. Mas se você percebe a evolução pelos indicadores, você vai acompanhar. Por isso que é legal os indicadores, porque você vai acompanhando e ele vai te dando o pedir. Não, o feedback, né? Tá. À medida que você vai acompanhando os indicadores, você vai tendo uma visão do crescimento dessa pessoa, do desenvolvimento. E aí o teu feedback para ela é um feedback em cima dos dados, e não sobre ela, mas sobre a venda em si. E ela amadurece, ela consegue. Se você perceber que com tudo isso ela não evolui, não tem jeito, é melhor você buscar outra pessoa. Ira, só para a gente encerrar, você está falando para o nosso público que ela está fazendo esse trabalho de mentoria e consultoria aqui com a gente, e você falou agora sobre o feedback de uma maneira bem resumida. Eu queria que você explicasse para o público como é que faz um feedback de uma maneira assertiva, que é a palavra que você ensinou para a gente, porque é isso, muitas das vezes a gente não prepara o nosso vendedor para estar atuando para ele conseguir vender da maneira correta, a gente não treina ele no tempo hábil. Só que da mesma maneira, quando a gente vai cobrar, a gente cobra de uma maneira muito forte. E você vem ensinando a gente o feedback assertivo, que você der só uma pincelada do que é o feedback, fazer de repente o pessoal quiser contratar o seu trabalho ou pesquisar na internet, isso é algo muito simples e muito poderoso, que realmente vale a pena você fazer o feedback com a pessoa, você não vai estar machucando, você não vai estar agredindo, e a palavra que ela falou que é realmente assertivo. Quando a gente pensa em feedback, é retorno. Mas eu queria falar algo antes. A forma como você trata internamente, a forma como você cuida da tua equipe, a forma como você dialoga com a sua equipe, vai ser a forma como a equipe vai se comunicar com o seu cliente. Então, é de dentro para fora, ok? O feedback é retorno.
Eu vou dar um retorno para o meu colaborador sobre o comportamento dele. A forma como ele está se comportando durante o atendimento, a forma como ele fala, a forma como ele se movimenta, a forma como ele pega no produto, isso você vai dar um retorno positivo ou corretivo. Então, se o teu colaborador, ele está fazendo o atendimento perfeito, ele arrumou lá a prateleira, ele organizou a loja, está tudo lindo, ele é caprichoso, ele é detalhista, você vai dar um feedback positivo, porque você quer que ele continue a fazer isso, ok? Uhum. O corretivo é, você orientou, ele não está fazendo, ele arrumou, não foi conforme o padrão, ou ele foi atender o cliente, não falou um bom dia, boa tarde, ou na hora de mostrar o produto, ele mostrou um produto só, você vai fazer um feedback corretivo, que você quer que ele modifique essa atuação, esse comportamento, você quer que ele comece a fazer de uma forma diferente. Então, a base do feedback assertivo é isso. Eu vou dar um retorno. E se é sobre indicador, é muito mais fácil, porque Exato. quando é sobre números, não tem argumento. E aí, dentro do número, você vai falar: olha, eu percebi que você não conseguiu vender mais que uma peça para o cliente porque você mostrou apenas uma, Aham. certo? Então, assim, é algo muito direcionado. Perfeito. E quando você tem os dados, se torna o feedback, se torna, como ela falou, muito assertivo, mas muito leve. Por quê? Como ela está falando. Vou dar um exemplo como se ela fosse a nossa vendedora. Olha, Mira, eu fiquei acompanhando seu atendimento, eu vi que você atendeu 10 pessoas, só que você só conseguiu fechar 3 vendas. Você está tendo alguma dificuldade com a venda, com o produto, alguma coisa que eu possa te ajudar? Seria isso? Isso. Entendeu? Agora, se você chega para sua vendedora e fala, ó, você não está vendendo nada, o que está acontecendo? E o que a gente faz, infelizmente. E o que ela vai fazer hoje em dia, ela vai falar: ah, então tá bom, tô indo embora, não volto mais. É isso que o jovem tem feito. Então, se a gente quer agregar valor, se você quiser fazer algo mais, olha para o teu colaborador como um ser humano, cuida dele, faça reunião, conversa, pergunta como ele está, se ele está bem, se ele está precisando de alguma coisa. E aí, nesse momento, ele vai levar esse carinho para o cliente. Ele também vai ser aberto, ele vai ser amoroso. Se a gente quer que nós tenhamos um atendimento, que o cliente queira voltar e ele se sinta feliz ali, eu tenho que começar isso dentro. É muito forte, porque muitas vezes ele emocionalmente ele não está bem. A gente Sim, falou sobre muito inteligência importante. emocional no Uhum. começo. Às vezes ele não está bem, ele está com um problema em casa, um problema às vezes no relacionamento, um problema com o filho. Ou a gente até pode, ah, mas isso não é nada, mas para ele é importante. Então, quando você olha para o outro, se coloca no lugar do outro, às vezes você nem tem que ficar dando conselho, só falar, eu percebi que você não está legal, quer conversar um pouquinho? Vamos ali, vamos tomar um café rápido. Só essa fala, você já consegue quebrar uma barreira e mostrar que você se importa. E quando eu me importo com a pessoa que está comigo, ela faz de tudo para o meu negócio dar certo. Né? Ela vai querer que você dê certo. Se você não tiver legal, ela vai carregar a tua loja como se fosse dela, aquele olhar de dono. Mas se ela não tiver isso, tanto faz, entende? Então, esse amor que você colocar, não só na compra, mas você colocar na tratativa, no cuidado com o outro, isso vai reverberar, vai para o cliente. E a tua loja com certeza vai vender muito mais. Incrível. Para a gente encerrar, o aprendizado que eu tive é que tudo hoje na vida é relacionamento. Se você tem Sim. uma loja, para você fazer mais vendas, você tem que se relacionar com o seu cliente. Se você quer ter uma equipe que realmente vá se dedicar para você, você tem que se relacionar com ele, para que um vista a camisa do outro, não é? Sim, sim. Incrível. Ira, infelizmente tem que encerrar mais esse episódio, mas eu saí daqui com vários aprendizados, como todas as vezes que a gente se reúne. Eu espero que o pessoal também tenha aprendido muito. Se quiser deixar um recado final, indicar suas redes sociais para o pessoal te acompanhar, querer de repente fechar mais algum trabalho, porque realmente, gente, vale a pena. Ela é incrível, pode deixar. Meu nome é Miriam Marrê, né? Eu tenho Instagram, você pode me seguir por lá, e lá você pode me chamar. Eu trabalho sim com área de vendas, com desenvolvimento, mentoria, trabalho muito com os donos, trazendo uma luz, um direcionamento para criar esses indicadores e também com o desenvolvimento de equipe. Mas normalmente começa de cima para baixo. Você estando bem sintonizada, sabendo o que você quer, sabendo qual é o seu propósito, a sua loja flui, a equipe flui, e você vai ver que as contratações vão ser realmente efetivas. Então, assim, eu trabalho nessa área e também trabalho na área de consultoria em outros projetos. Mas aqui, focado para esse negócio, Léo, eu acredito que a mentoria é o ideal, porque daí trabalha a necessidade Sim. efetiva da empresa. É Miriam Marrê, é um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, está aí, né?